Bom dia, queridas e queridos do Senhor, a graça e a paz, tudo bem? Que alegria ter você comigo em mais um devocional, mais uma semana onde o Senhor nos acordou com o fôlego de vida. Queridos, como é bom ter você aqui comigo e que bom a gente ter esse tempo separado para a gente poder orar juntos, para a gente poder meditar na palavra do Senhor. Queridos, eu queria compartilhar com vocês hoje uma mensagem de uma personagem da Bíblia que, na verdade, a história dela, para mim, é muito... Como é que eu posso dizer? Eu fico muito fascinada com o que o nosso Deus faz, né? Principalmente com o que Deus fez com relação à vida dessa mulher. O tema do nosso devocional é: o passado não me define. Só de você escutar esse tema, será que você sabe de quem eu tô falando? O tema é: o passado não me define. Queridos, para quem pensou em Raabe, acertou. Eu estava lendo, meditando no livro de Josué, o capítulo 2 inteiro, e a primeira vez que o nome Raabe aparece na Bíblia, né, é nesse segundo capítulo do livro de Josué, né? Se você não se lembra quem é Raabe, depois, se você quiser pegar a sua Bíblia e você ler, para você procurar certinho e entender, mas eu vou contextualizar para vocês. Raabe conta na Bíblia, ela é retratada como uma prostituta de Jericó que escondeu 2 espias de Israel na casa dela. Fato é, amados, que ela era uma mulher marginalizada pela sociedade. Mas quando a gente olha a história e a gente vê o que ela fez, né? Ela escondeu 2 espias na casa dela. A sua atitude mostra pra gente que ela sabia quem Deus era e que o que a gente aprende com ela? Que a sua aparente inferioridade, né? A gente percebe que essa aparente inferioridade dela não roubou a oportunidade que se apresentou ali na frente dela. Amados, pensa só o quão arriscado foi proteger, né? Aqueles 2 espias que eram de Israel, que iam atacar a cidade de Jericó, que era a cidade que Raabe morava, né? Imagina o quão arriscado foi ela fazer isso. Mas, queridos, eu quero que você se atente nessa história, que você se atente e entenda que foi o temor a Deus que a salvou. O temor que ela teve diante de Deus salvou ela dessa história toda. Não salvou só ela, como salvou toda a sua família quando as muralhas de Jericó caíram, né? Então, assim, eu fico maravilhada porque ela podia muito bem proteger a cidade dela, né? Estar ali com o povo da cidade dela. Só que como ela era uma prostituta, ela era uma mulher marginalizada. E ela viu que o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso. Ela tinha ouvido falar. Queridos, Deus faz uma coisa tão miraculosa na vida dela, né? Após as muralhas de Jericó terem caído, toda a cidade ter destruída, a família de Raabe e Raabe foram preservados por ela ter ajudado os espias, né? Ela se casou depois, ela teve filhos. E o mais legal ainda, que eu fico impressionada com a Bíblia, Raabe faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Queridos, grave essa frase, que foi a frase que mais me impactou nesse devocional hoje. As escolhas erradas de Raabe não a impediram de conhecer a Deus e de ser transformada. Eu vou ler novamente para que você não esqueça essa frase hoje. As escolhas erradas de Raabe não a impediram de conhecer a Deus e de ser transformada. Apesar de fazer parte da sua história, ela não deixou que a prostituição a definisse.
A trajetória dessa mulher nos mostra que não somos aquilo que fazíamos ou os erros que cometíamos, mas que a nossa identidade está em Deus, em quem Ele é e no que Ele pode fazer em nós e por meio de nós. Queridos, eu vou ler para vocês, Josué 2, versículo 11, ela diz assim, ela falando para os espias: não é de se admirar que estejamos com tanto medo. Depois de ouvirmos essas notícias, ninguém mais teve coragem, pois o Senhor, o seu Deus, não é um Deus qualquer, Ele é o supremo Deus do céu e da terra. Vocês conseguem ver que ela reconheceu quem era Deus, amadas? O temor a Deus fez ela e a casa dela ter salvação. Ela não ficou, presa ao passado dela, ao que era ela, ao que a sociedade falava dela. Não, queridos, ela conseguiu enxergar a identidade dela em Deus, em quem Ele era e o que Ele poderia fazer por ela e por meio dela. Amados, eu fico maravilhada com isso, porque hoje você pode se ver como Raabe, não só trazendo para as mulheres, mas para os homens talvez também. Talvez você esteja vivendo uma vida, um passado que talvez você fale: nossa, Ayla, eu me arrependo de tanta coisa, eu tenho vergonha de tanta coisa. Queridos, se hoje você talvez esteja se enxergando como Raabe, tanto um homem, uma mulher que errou muito, mas se você olhar para dentro de si e você falar: eu errei, mas eu tenho o temor de Deus na minha vida. Hoje eu tenho o temor de Deus. Queridos, eu quero te encorajar para que você enxergue que se você tiver o temor de Deus, que o exemplo de Raabe revele a misericórdia do Senhor, para que você compreenda que mesmo com o seu passado, não importa o seu passado, se você temer ao Senhor, Deus pode construir uma linda história, não só na sua vida, mas uma linda história em toda a sua família. Toma posse dessa palavra, toma posse de forma que você fale assim: Ayla, eu sou um pecador, eu sou pecadora, o meu passado é vergonhoso, mas eu entendo que há um só Deus, um só Senhor, e Ele pode transformar a minha vida. Que você declare isso nesse dia, querido, minha querida, que você declare isso nesse dia. Que você reconheça que Deus, Ele não olha para o seu passado e fica te julgando. Se você entregar a sua vida para o Senhor, se você ter o temor do Senhor sobre você, a salvação também virá. Assim como veio para Raabe. E aquela frase que eu falei: as escolhas erradas de Raabe não a impediram de conhecer a Deus e de ser transformada. Queridos, hoje a palavra do Senhor para nós é: o Senhor quer nos transformar. Não importa as escolhas erradas que nós já fizemos um dia. E isso não nos impede de conhecer a Deus hoje. Isso não nos impede de sermos transformados. Queridos, valorize a misericórdia de Deus e foque no que está à sua frente hoje. Não foque no passado. Valorize a misericórdia de Deus e foque nas oportunidades que Deus está lhe dando. Em nome de Jesus, eu quero orar por você hoje e que nós possamos pedir para o Senhor: Pai, transforma a nossa vida. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Paizinho, obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque a história de Raabe mexe tanto comigo, Deus. Senhor, muitas das vezes a gente se afasta do Senhor, a gente peca, a gente erra, a gente faz coisas absurdas, a gente faz coisas que a gente se envergonha. Mas, Pai, quando nós temos o Teu temor, quando nós nos voltamos para Ti, reconhecendo que o Senhor é o único Deus que existe nessa terra, o Senhor não é um Deus qualquer, o Senhor é o Deus soberano, o Deus supremo. Quando nós reconhecemos isso, Senhor, quando o Teu temor toma conta de nós, Pai, o Senhor
nos mostra que pode haver sim transformação na nossa vida e não só em nós, mas também na nossa família, Pai. Senhor, nós queremos essa transformação. Deus, apaga todas as nossas escolhas erradas, Pai. Nós queremos te pedir perdão nessa hora, Senhor. Pai, perdão pelos erros que nós já cometemos. Perdão, Pai, pelas coisas que nós fazíamos de errado. Deus, nós queremos declarar que a nossa identidade está em Ti, Senhor. Pai, fica conosco nesse dia e nos ajude a compreender que o nosso passado não nos define, mas sim a misericórdia do Senhor é que nos define. Ajuda-nos a focar, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós, Paizinho. Fica conosco nesse dia, meu Pai, e nos transforme de forma que nós possamos ser pessoas mudadas, assim como Raabe foi, Pai. Abençoa o nosso dia, abençoa o nosso lar, abençoa a nossa casa, livra-nos do mal, Senhor, e que a Tua boa mão esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.